Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa Alves e hoje vou conversar com a médica veterinária Lisa Mestrinho. Uma breve nota aqui antes de começarmos sobre a Lisa, breve mais ou menos. Portanto, licenciada em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa desde 2003, é mestre em Oncologia pelo ICVAS, da Universidade do Porto, desde 2010, mestre em Medicina de Animais de Companhia na especialidade de Odontologia pela Universidade de Luxemburgo desde 2015 e concluiu o doutoramento em Ciências Veterinárias na Universidade de Lisboa em 2016. Com uma carreira dedicada à medicina de animais de companhia desde 2003, destaca-se, lá está, nas áreas de estomatologia, cirurgia oncológica, cirurgia reconstrutiva e cirurgia da cabeça e do pescoço. É autora de diversas publicações nacionais e internacionais e uma referência incontornável na medicina veterinária. A sua excelência académica e clínica é reconhecida internacionalmente, é membro da Academy of Veterinary Dentistry desde 2017, diplomada pelo American Veterinary Dental College desde 2023 e diplomada pelo European Veterinary Dental College desde 2024. Atualmente é também professora na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, investigadora do Center for Interdisciplinary Research in Animal Health e membro do corpo clínico do Hospital Escolar Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária. Depois disto tudo, bem-vinda, Lisa, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, Luísa, pelo convite e o meu agradecimento ao sindicato pela iniciativa. Acho que foi uma apresentação até muito elogiosa. E resumida. Muito elogiosa, obrigada. De nada. Portanto, a pergunta que abre sempre o nosso podcast normalmente é uma, mas eu vou fazer aqui uma diferente, só para trocar aqui as voltas e não seguirmos aqui o guião estrito, que é: tens medo de ir ao dentista? Não. Não, por acaso até porque estar tão próxima da área desmistifica imensas coisas, sinto muito segura e os meus filhos também. Ok. Portanto, eu acho que passo essa tranquilidade para eles. Boa. E eles também não têm medo do dentista. Ainda bem. E agora então, depois desta pergunta diferente, sempre quiseste ser médica veterinária? Não, queria ser artista plástica, mas acho que em medicina veterinária, e porque entrei na área da cirurgia, encontrei a minha arte, e no caso da cirurgia, que tem uma componente de ciência, sem dúvida, e baseada na evidência cada vez mais, tem uma forte componente artística, e acabo por me realizar nesta área também. Portanto, acho que é uma forma curiosa de ver a cirurgia reconstrutiva, não é? Pois, um bocadinho como fundo, arte. Exato, é quase uma escultura, digamos assim. Então, mas este teu interesse pela área científica esteve sempre presente durante o secundário ou a parte de arte estava mais presente? Misto. Eu tinha sempre uma componente artística, ou seja, eu durante o meu percurso do ensino secundário, eu tinha sempre, portanto, as chamadas disciplinas de arte, que mantive até acabar, até o 12º ano, e durante os meus tempos de faculdade estive sempre ligada à arte, até acabar o curso. Portanto, eu estive sempre envolvida nos núcleos de fotografia municipais e também tinha algumas iniciativas com outros artistas, que agora alguns desses artistas são profissionais, em algumas áreas que eu também tinha mais interesse, que era o desenho e a pintura. Mais tarde a fotografia, pronto. E ainda mantenho assim um bocadinho de gosto, sim. Boa. Então, e como é que era a Lisa Mestrinho, estudante da universidade? Mediana. Ok. Esforçava-me, mas demorei algum tempo a adaptar-me ao ritmo. Eu não sei porquê, portanto isto é um traço pessoal. Eu sempre fui muito atenta, mas tinha vários interesses em simultâneo, então eu não tinha grandes hábitos de estudo. Ok. O que aconteceu foi... eu dispersava-me com facilidade e chegando à faculdade isto não era bem assim. E então eu tive realmente muito mais experiência no primeiro ano, em particular, no primeiro semestre. Foi um choque. Onde, sim, fui completamente chocada, não consegui aprovar nenhuma unidade curricular e achava, ai meu Deus, não é isto que eu quero, isto é muito difícil. Depois, quando eu consegui
através, obviamente, das nossas relações que estabelecemos com os nossos colegas, percebi realmente, que é também outra característica pessoal, que eu tinha uma grande capacidade de me adaptar. Comecei a perceber o que é que eles faziam, como é que eles faziam, e entrei rapidamente, não assim tão rapidamente, aí a partir do segundo ano, um bocadinho mais no ritmo, e entrei completamente no ritmo no quinto ano, sim. Mas se calhar numa fase já mais avançada, onde outros colegas já tinham construído todo um esforço acumulado, e eu só realmente consegui entrar verdadeiramente no ritmo quarto, quinto ano. E qual é que foi a disciplina que mais gostou? Bioquímica. Identifico-me. Pronto, bioquímica, mais porque eu não a compreendia. Agora, quando às vezes falo com os estudantes e digo que a bioquímica é muito importante, realmente quando ela é introduzida no currículo, não está muito contextualizado, ou pelo menos foi essa a experiência que eu passei. E agora, olhando para trás, dizia, realmente a bioquímica era muito importante. E acabamos por, enfim, ou seja, não esforçamos aquilo que é verdadeiramente necessário para a compreensão, mas talvez porque não estamos motivados para tal. A mim foi muito difícil. Provei várias vezes. Pois, era o que eu ia perguntar. Qual foi o número de tentativas? 4 vezes. Ok, pronto. 4 vezes. Mas não desististe. Não. Exato. Nesse aspecto sou muito teimosa. Sim. E durante a tua formação universitária, qual é que foi aquele... Tiveste algum colega ou algum professor que tenha marcado? E que ainda hoje, como professora, te influencia? Então... Obviamente, durante o curso fomos contactando com diversos professores, alguns marcam-nos mais do que outros, mas eu, ainda que não tivesse muito definida no que seria o meu percurso, porque eu até a meio da faculdade não sabia muito bem o que é que eu gostava, houve uma fase aí por volta do terceiro ano onde fiquei muito apaixonada pela medicina de animais de produção, que achei que era muito interessante, pela dinâmica e multidisciplinaridade da coisa. Realmente identifiquei muito mais com os docentes da clínica, e pronto, posso dizer vários nomes, Manuela Rodeia, António Ferreira, o professor Zé Henrique, Duarte Correia, algumas pessoas que ainda hoje são meus colegas de trabalho. Sim. Então, e a odontologia, quando é que isso surge? Então eu também tenho uma história engraçada a esse respeito. Estava no meu último ano de estudante e existia um congresso que era o Congresso da Associação de Estudantes, que ainda hoje existe, já deve ser o 37º, portanto já tem realmente um longo ou mais, um longo percurso, e num desses congressos apareceu um orador que era brasileiro, que é o professor Marcos Gioso, da Universidade de São Paulo. Ele agora está reformado, ainda tem alguma ligação com o grupo, e basicamente ele foi extremamente sedutor na apresentação da odontologia, e eu lembro-me de estar assim a assistir, e disse a uma colega que estava comigo, que também gostava muito de assistir aos congressos da associação, assim, é isto que eu quero fazer. E pronto, e a partir daí ele foi muito simpático, e quando eu acabei o curso perguntei-lhe se poderia fazer um estágio lá. Já obviamente tinha o estágio curricular que tinha de cumprir, já tinha acabado, mas foi uma oportunidade fantástica. Ou seja, quando tu saíste da universidade já era com aquele foco? Já foi, sim. Depois achei muito interessante, mantive-me realmente a fazer o meu estágio curricular, que não tocava muito nessa área, e basicamente existiam umas bolsas, que eram umas bolsas de inserção profissional, que pronto, já não existe, que eram as bolsas da Prodep, e eu sempre fui bolseira durante o meu estudo na faculdade, a partir do terceiro ano, e candidatei-me a essas bolsas e realmente recebi um financiamento durante 6 meses, que me permitiu sair do país pela primeira vez, nunca tinha saído do país. Sim. E fui para o Brasil, fui para São Paulo sozinha, fiquei com uma família de acolhimento, foi uma grande aventura, mas muito interessante. Sim. Muito fixe. E a ideia de tornares diplomada, porque acredito que estavas focada na odontologia, o teu estágio também, e quando voltaste, a ideia era, ok, volto para Portugal, vou-me adaptar à realidade de Portugal, ou já vinhas com a ideia de eu quero ser diplomada? O Marcos Gioso era diplomado do Colégio Americano e sempre achei muito interessante, até porque ele criou uma escola no Brasil, enfim, em termos sociais, os brasileiros são muito motivados para os cuidados dentários, não só em pessoas como também em animais, e então havia toda ali uma escola, havia a primeira clínica que eu conheci
totalmente dedicada à especialidade foi no Brasil, e cheguei a Portugal, não tinha nada a ver, Claro. não é? Pronto. Então, eu achei que seria uma possibilidade, mas eu gosto muito do meu país e às vezes e viajo muito, mas continuo a achar que nós não temos nada melhor do que isto. E fui construindo família, obviamente, mas sempre com a ideia de querer me especializar, porque não especificamente porque diplomado seja a forma ideal, mas porque era a única que existia e porque achava que tinha o rigor que eu andava à procura. Só que é bastante difícil, e então eu tive assim um percurso algo conturbado até chegar ao diploma, até porque eu não dispenso de todo, é fundamental a minha vida familiar, e então Claro. eu fui desenvolvendo a minha carreira profissional em paralelo com o que é a minha vida pessoal. Sim. E então tentei encontrar um equilíbrio. Obviamente, achei sempre muito interessante, achava sempre que era aquilo que eu queria fazer, mas tive de trabalhar bastante para lá chegar. Claro. Sim. E acredito que conciliar a vida familiar com ser diplomada, ou Era. Conseguir o diploma, foi difícil. É um bocadinho difícil, sim. Portanto, esse foi o principal desafio, ou houve assim algum outro que... Não, destaques? então, o que é que aconteceu na verdade? Eu tinha tinha achava que era por aí, e sempre tirei formação, fiz formação ao longo da minha vida, desde que acabei o meu curso, formação paralela, portanto, tudo que eu ganhava e tudo que eu fazia em termos profissionais, havia uma parte que era reinvestida na minha educação, e então eu não consigo contar nem contabilizar o que eu investi na minha educação, as pessoas que eu ajudo ou que eu ensino não têm a noção daquilo que eu investi financeiramente e pessoalmente também, naquilo que me levou a este ponto. Mas realmente achei que a residência era uma possibilidade, e então fui-me instruindo, fui contactando por pessoas, fui criando uma certa rede, e um pouco por acaso estava grávida da minha filha, um bocadinho antes, estava grávida da minha filha. Surgiu um congresso em Portugal que estávamos a organizar enquanto grupo interessado na área, porque eu não estava sozinha, há outros colegas muito interessados pela disciplina, e organizámos um congresso europeu em Lisboa em 2012, e lembro-me que na altura do congresso, que foi em meados de maio, a minha filha nasceu em junho, portanto estava muito grávida, perguntaram-me se eu gostaria de, por exemplo, ou de entrar numa residência, que seria muito difícil, porque normalmente pessoas com família não conseguem vencer. Eu sempre achei isso um bocadinho chocante quando me disseram isso, e pensei, mas eu não tenho menos neurónios por ter filhos ou por ter família. Sim, claro. Sempre achei que tenho capacidade. Continua presente esse mito. Exatamente, sim. Continua. Sim. E então achei assim um bocadinho e disse, não é desta que eu vou mesmo fazer. E então o que eu fiz foi, entrei num percurso um pouco paralelo, que me estava mais acessível, foi realmente a academia. A academia acabou por se extinguir nos anos seguintes, em meados de 2018, no ano a seguir, e eu fui efetivamente a última pessoa que conseguiu fazer o exame e passar, porque houve pessoas que não tinham terminado na altura dessa extinção, e ela foi absorvida pelo colégio. Então, aquilo que eu andava à procura acabou por tropeçar na minha vida, e perguntaram-me se eu queria entrar na residência porque existia essa oportunidade, e eu reuni as condições. Sim. Era aos últimos residentes alternativos, porque eu já tinha feito algumas tentativas anteriores de entrar em percursos alternativos na Europa, mas sempre me foi um bocado vedada justamente por isso. Como é que uma mulher com filhos vai conseguir fazer uma coisa destas? Claro. E realmente nunca surgiu a oportunidade. Estas pessoas perguntaram-me e eu disse que sim, que evidentemente que sim, nunca tinha pensado de outra forma, e foi assim, realmente. Boa. E hoje em dia, quais é que são aqueles, mudando agora um bocadinho a vertente do teu percurso para o que fazes no teu dia-a-dia, quais são aqueles casos que te dão mais gozo? Ok. Eu ainda hoje me emociono com a medicina veterinária e emociono muito com as pessoas e com as histórias das pessoas e dos animais. Portanto, eu até me custa às vezes um bocadinho ouvir colegas quando dizem que só gostam dos animais, não gostam das pessoas. Isso é um bocado indissociável, o nosso trabalho, porque só comunicando com as pessoas é que nós conseguimos ajudar os animais, portanto não há forma de ver isto de outra maneira. Claro que pode existir cenários difíceis, mas em última análise há casos que são extremamente gratificantes. Ainda me emociono
tenciono muito e acho que é extremamente desafiante, os casos oncológicos, as reconstruções mais complexas, os casos, enfim, degenerativos ou que possam ter, enfim, algum desafio no diagnóstico e na sua própria terapêutica, ainda me deixa muito motivada, ainda que já esteja numa fase da minha carreira onde acabo já não encontrar tantos destes casos, mas ainda assim realmente a história das pessoas emociona e continuam a fazer todo o tipo de trabalhos, independentemente do seu grau de dificuldade. Sim, e nestes trabalhos que agora acabaste de escrever, sentes que por vezes estás perante um dilema ético, ou seja, quando é que uma cirurgia é demasiado agressiva ou uma reconstrução é demasiado agressiva a um tratamento cirúrgico versus o real interesse do animal? Eu imagino que seja uma situação difícil de decidir. É verdade. Pronto, isto é uma coisa, é uma curva de aprendizagem e portanto, as questões ético-morais interessam bastante e tem-me vindo a interessar mais à medida que eu tenho evoluído um bocadinho na minha carreira. Obviamente nós evoluímos em termos técnicos, mas também em termos pessoais. E o que eu posso dizer é, evidentemente, durante toda a nossa carreira vamos ser confrontados com vários dilemas éticos, morais também, e aqui entra vários tipos de cenários, inclusive as nossas crenças pessoais e o que é a nossa experiência. Evidentemente já me surgiram dilemas. Eu tenho vindo a estabelecer aquilo que eu considero limites ou linhas vermelhas a partir dos quais está comprometido o que é a qualidade de vida do animal e que o que eu tento sempre fazer, eu não sigo a direção do que é o cliente ou cuidador, eu sigo a direção do que será o benefício do animal. Isso é extremamente difícil de fazer, é um equilíbrio entre o que é a influência do decisor final, que há de ser o cuidador do animal de companhia, e aquilo que é a minha decisão técnica. E há coisas que tecnicamente se podem fazer, mas não sei se poderão fazer ou se deverão fazer só porque podemos fazê-las. Exato, pronto. É isso. E esses limites têm de ser realmente equacionados caso a caso, porque cada vez mais a evidência sobre o que é que são os chamados referências ou pontos de referência do que é a qualidade de vida dos animais e também das pessoas. Certo. E também das pessoas, que também têm vindo a modificar-se muito, e esta evolução que acontece nas pessoas está a acontecer também nos animais, e se calhar até mais rápido, que nós temos aqui um decisor que vai ser a pessoa que argumenta ou que toma a decisão final sobre aquilo que ela acha que vai ser bom para o animal, mas nem sempre o é. Sim. Pronto, nós estamos enquanto técnicos nesse poder de poder educar essa pessoa para aquilo que nós consideramos que a evidência nos diz que poderá ser a qualidade de vida, e está sempre a mudar. Portanto, cada vez temos mais dados e algumas coisas que fiz, se calhar não devia ter feito. Sim. E outras que pessoas, porque têm determinados preconceitos e acham que não se deveria fazer, se calhar podia-se fazer porque a qualidade de vida é muito boa. Ou e seja, as pessoas não têm ideia. É difícil definir esse limite e esse limite vai mudando. Vai mudando, exatamente. Sim. Porquê? Porque vai havendo mais evidência e nós vamos construindo essa evidência a partir de experiência. Claro. E às vezes algumas experiências não correm tão bem, não é? Sim. E não quero que se pense que experiência, enquanto falo experiência, que nós estamos a experimentar nada, mas sem dúvida toda a nossa vida é uma experiência. Portanto, se nós não experimentarmos, evidentemente nunca aprendemos, e aí está a curva de aprendizagem. As novas gerações às vezes têm mais medo de experimentar e a experiência é fundamental para aprender. E isso segue para a minha próxima pergunta, que é, eu pessoalmente não gosto de cirurgia, porque não acho que seja um local seguro. Pronto, e então a minha pergunta é, os cirurgiões, pelo menos os bons cirurgiões, aqueles que eu conheço, têm sempre uma certa calma e uma certa confiança quando estão na sala de cirurgia. Essa calma, ela treina-se ou nasce connosco? O que é que consideras que são os pré-requisitos para ser um bom cirurgião? Ok. Pronto, isso não é uma pergunta se calhar muito difícil de responder. Sim. E eu tento ensinar isto aos estudantes, porque dou aulas de cirurgia, e aprendi muito realmente através das ferramentas pedagógicas, fui fazendo formação a esse respeito, e na realidade nós não somos muito diferentes, por exemplo, um bailarino. Ou seja, se nós treinarmos muito uma coisa, nós vamos ficando cada vez mais eficazes.
Claro que há uma determinada componente a que se pode chamar talento, onde o indivíduo tem uma determinada capacidade ou uma destreza motora, ou não tem de ser necessariamente motora, muitas vezes é uma destreza relacionada com os processos de decisão, não tem necessariamente de ser motores. Há cirurgiões que tremem a mão. Sim. E realmente essa capacidade não os impede de ser bons cirurgiões, claro. Portanto tem de existir outras valências, mas essa pequena componente de talento é muito pequena naquilo que é o que vem a seguir, que é o treino. E então acho que todas as pessoas são potenciais cirurgiões. De realmente a construção da experiência que leva a que essas pessoas sejam cirurgiões é que as definem enquanto cirurgião. Quando me dizes que quando há aquela calma que se aparece, é uma leitura de fora. Certo. O que eu posso dizer é que, enquanto cirurgião, quando nós entramos na cirurgia, nós atingimos um estado psicológico de serenidade que permite obter uma determinada clareza nesse processo de decisão. E ele é único em cenários de stress. Há pessoas que não conseguem entrar nesse patamar psicológico de serenidade ou de clareza para esses processos de decisão. Porquê? Porque provavelmente são afetados por outros processos, como a ansiedade, que pode entrar ali. Mas essa serenidade que é atingível, atinge-se também com a experiência. Ou seja, há uma fase da nossa vida onde realmente ainda somos muito movidos pela ansiedade e isso nos afeta e que nos deixa mais cansados, por aí fora. E com o tempo nós vamos planeando melhor e vamos tendo realmente construído a nossa curva de aprendizagem e atingimos mais facilmente esse pico. Uhum. Esse pico vai nos tornar mais eficientes ou mais eficazes e isso alimenta a nossa curva de aprendizagem. Então dá a sensação que o cirurgião é uma pessoa que se acha extremamente poderosa ou autoconfiante. Ou seja, volta outra vez àquela impressão externa, claro, de que o cirurgião acha que é melhor que os outros porque é mais confiante, e eu diria que é um processo de construção. Eu continuo a achar, imagina, isto é a minha leitura, os melhores cirurgiões não são os mais autoconfiantes, são aqueles que têm humildade de aprender com o seu próprio processo de falhanço na sua curva de aprendizagem. Aquele extremamente confiante não vai ter a humildade de reconhecer o erro e de aprender com ele. Portanto, se calhar essa leitura de confiança não é uma leitura externa. Se calhar essa confiança está a ser percebida, mas é outra coisa. Exato. E então, por exemplo, no caso de um colega, como já me aconteceu a mim, perder um animal na mesa de cirurgia, qual é que tu achas que já te aconteceu? Claro. E qual é que foi a melhor estratégia que tu arranjaste para ultrapassar isso? Claro, novamente, eu acho que tem a ver com a transparência e o rigor com que nós encaramos o erro. Ou seja, o erro existe sempre, o que nós temos é de aprender com o erro. No entanto, há cenários onde mesmo implementadas todas as práticas rigorosas, ainda culmina-se com a perda do animal. Sim. O que nós temos de entender é se isso não se deveu a erro ou não. E às vezes é difícil perceber o que é que erramos, como é que erramos, e entender esse erro como algo para construir de futuro e explicar isto de uma forma algo clara e transparente com o que é o nosso cliente e o nosso cuidador, porque se nós estabelecermos esta relação de confiança, eu também posso dizer isto se calhar de uma maneira bastante aberta, em clientes onde realmente perderam o seu animal em circunstâncias que fui eu diretamente envolvida, eu tento esclarecer ao máximo qualquer processo, e tenho clientes a voltar, apesar de terem perdido o animal comigo, com este cirurgião em particular, e ainda voltarem e perguntarem: olha, eu, apesar de isto ter acontecido, ainda acho que você é que devia estar a operar o meu animal, o meu segundo animal. E já passei por alguns destes cenários, não tenho resposta certa para isso, certo, mas estou só a dizer aquilo que eu sou, os meus princípios, e que me levam a responder e a dar esta resposta. Sim. Passando agora para outra parte importante da tua vida, o ensino, que faz parte. Como é que ele surgiu no teu percurso? Ele esteve sempre presente desde o início? Não. Imagino que não. Então, como é que viemos parar aqui? Eu estava muito focada na clínica, porque estava muito clínica, e sempre, no meu foco da clínica, sempre foi o de autodidata. Eu sempre li muitos livros, eu lia muitos livros de texto e sempre tive essa prática, especialmente depois de ter acabado o curso, quando me confrontei realmente com os limites do conhecimento, onde achamos que
epá, eu não sei nada disto e este caso é muito complicado, deixa-me estar sobre o assunto. E fui construindo realmente este ritmo que é um bocado meu, mas também muitos colegas, eu não sou única, não sou especial, e que fui construindo isto. O que é que aconteceu? Em meados de 2000, e portanto eu acabei o curso, comecei a trabalhar em 2003, e em 2006 já estava algo dedicado à cirurgia, mantive sempre algum vínculo com a faculdade, porque eu fiz estágio na faculdade e numa clínica privada, e às tantas os colegas que estavam lá a trabalhar sabiam que eu fazia cirurgia e perguntaram-me se eu estaria disponível para integrar o corpo clínico, neste caso o serviço de cirurgia, por ausência de outro colega, e eu aceitei, claro, eu gosto de trabalhar, eu achei que aquilo era o cenário ideal, teria muita casuística e fui para lá. E depois ainda sempre mantive mais do que um trabalho em simultâneo e fazia cirurgia em vários sítios e então mantive-me lá. Realmente o contacto com os estudantes é muito, muito interessante, extremamente... os estudantes obrigam-nos a ser mais e melhor o tempo todo. E não considero de todo que, apesar de existir um núcleo de estudantes que possa achar que possa nos estar a avaliar ou de alguma forma desapreciar, eu não tenho essa leitura. Eu acho que os estudantes ajudam-nos a fazer mais e melhor porque nos fazem perguntas e nos questionam e não porque nos estão a questionar porque não sabemos. Obviamente eu não sei tudo, então eu vou estudar por causa deles, portanto isto que isso é importante. E como é que vês a nova geração que está aí? Eu faço essa pergunta agora sabendo que tens filhos. Portanto, eu imagino que vais vendo também o processo de ensino a que eles estão submetidos, mas, por exemplo, inteligência artificial, o ChatGPT, sentes que isso é uma arma a favor do ensino ou contra? Tendo em conta o atual modelo. Ok. Então, pronto, relativamente à primeira questão, novas gerações. Eu venho de uma geração que teve realmente muito trabalho, teve de esforçar muito e foi muito focada nos objetivos para conseguir atingi-los, porque existiam muitos desafios, algumas dificuldades na própria evolução da sociedade. Eu vivi muitas crises e sempre tive aquela fome de fazer mais alguma coisa. Nestas gerações que estão focadas num balanço um bocadinho diferente daquilo que eu não vivenciei, ainda que eu tenha estimado, que é a parte pessoal, eles têm muito mais esse balanço muito mais priorizado. Então isso é bom, porque faz com que eles giram muito bem as suas prioridades e, por outro lado, sejam mais eficazes, porque se têm essas prioridades bem estabelecidas, eles vão ser muito mais eficazes. Então, tecnicamente, eles são muito melhores do que eu fui alguma vez, porque vão sempre, e espero eu que isso seja, que é o objetivo de qualquer docente, é ensinar para que eles sejam muito melhores do que eu, porque os pupilos têm de sempre vencer o mestre, e esse é o meu objetivo. Eu não faço questão nenhuma, pelo contrário, eu quero que eles sejam muito melhores do que eu, e rapidamente. Portanto, acho que isso é fundamental. E o que é que eu posso ver eventualmente como um desafio nestas novas gerações? É que realmente já foi levantado que é a inteligência artificial. Eu sou uma otimista da inteligência artificial, acho que ela é fundamental para a otimização de processos, mas ela nunca vai tirar aquilo que é a decisão humana. E os processos de decisão não podem ainda ser atribuídos a máquinas, porque eles vão sempre baseados em estatística. Mas quem é que constrói esse conhecimento? É o homem. Portanto, se a máquina vai usar o conhecimento construído baseado naquilo que é produzido pelo homem, se nós nos vencermos aquilo que já está feito pela inteligência artificial, a construção de conhecimento, se nós a usarmos bem, vai ser mais acelerada, mas se nós a usarmos mal, vamos ficar viciados pelo sistema. E então, eu sou uma otimista, acho que na cirurgia vai ter muito espaço, continua a não eliminar a componente da decisão e a arte, ou seja, a arte, se virmos ainda uma arte feita por inteligência artificial, ela é limitada e a mente humana não é. Portanto, eu tenho uma das minhas filhas, está muito motivada e gosta muito de arte, e eu digo, filha, a arte nunca vai ser ultrapassada por nada. Obviamente não vamos pensar que a arte vai ser só, eu quero ser pintor, eu quero ser escultor, não. A arte vai estar nesses processos
nas novas tecnologias, nos limites desconhecidos. E aí é onde vai a arte jogar, portanto não vai ser nunca ultrapassada. A inteligência artificial vai ajudar e num ponto em que vai, eu diria, causar uma explosão, se for bem utilizada, um impulsionamento do conhecimento exponencial. Eu já gosto muito de ler sobre o assunto e vejo cá, assim, visionários, e eu acredito muito nisto, de implementarmos em quase todas as ferramentas que são automatizáveis a inteligência artificial. Ninguém vai às finanças e vai ter uma pessoa a olhar para as nossas contas, vai ser uma máquina a fazer isto. Não quer dizer que, vamos ver o lado negativo, muitas pessoas vão ficar sem emprego, já existe desde a Revolução Industrial uma redução das necessidades de trabalho, vamos ter de nos dedicar a mais coisas, porque não? E aí, nesse aspecto, as novas gerações estão mais impulsionadas. Ou seja, vamos tratar de nós, No fundo, também vai haver aqui se calhar, e espero eu, vendo dessa parte positiva, se calhar um aumento da criatividade naquilo que as pessoas podem fazer. E vamos tratar de nós, vamos cuidar de nós, como algo que é fundamental para o nosso equilíbrio, não é? Sim. E vamos ter mais tempo, se calhar vamos trabalhar menos horas, mas vamos trabalhar muito mais eficazmente, e acho que se calhar isso também é uma boa possibilidade, ainda que não estejamos ainda lá, infelizmente. Que conselho é que darias então aos jovens veterinários que querem dedicar a sua carreira à odontologia? Por onde é que eles devem começar? Ok. Odontologia é uma área em expansão, porque se nós olharmos para a medicina humana, neste momento a medicina veterinária é um mestrado completamente independente. Ainda assim, nós não somos médicos dentistas na realidade, nós somos estomatologistas, porque o tratamento dentário em animais tem certas limitações. Por exemplo, os cuidados estéticos não têm muito lugar no que é a saúde animal, certo? Portanto, tirando essa componente, onde a estética realmente tem um forte peso na medicina dentária, acabamos por ficar mais nos cuidados do que é a saúde oral. Aí também há algumas limitações, nomeadamente naquilo que é acessível ou prático. Se calhar podíamos reabilitar um dente que está extremamente destruído, mas não podemos fazer porque isso implicaria um número de anestesias impraticável. Portanto, há aqui também certas limitações em termos de praticabilidade do processo. Ainda assim, há muitos animais com doenças e podemos realmente oferecer-lhes muito mais qualidade de vida. Por aí já vale a pena e pode-se começar um bocadinho como eu, mas se calhar com uma curva mais rápida, porque já há muita informação aí, há muitos cursos por aí, há muito acesso, recebemos estagiários, recebemos muitos estudantes, temos sempre formandos, agora estamos a começar com os primeiros residentes na faculdade, portanto isto vai andando, não é? Mas não sou só eu, há outros colegas também que gostam da área. Sim. Então, neste momento vamos iniciar a nossa rubrica Isto ou Aquilo. Em que é que consiste? Vou dar-te 2 opções, tens que escolher sem justificar. Ok. Pronto, então vamos começar. Cortar osso ou arrancar dentes? Arrancar dentes. Ana Moura ou Ana Malhoa? Ana Moura. Dentro ou fora? Fora. Chá ou café? Café. Operar de pé ou sentada? Sentada. Boca de cão ou boca de gato? Gato. Praia ou piscina? Praia. Bulldog inglês ou francês? Nenhum. Isso não é opção. Ai, que medo. Bulldog francês, isso é péssima escolha. Exato. Pronto, mas acho que correu bem, era só este o desafio, uma coisinha pequenina. Pronto, só hesitaste numa. Acho que está bom. Sim. Ai, meu Deus. Essa do Bulldog. Pronto. Escolher entre Bulldog e um rafeiro. Exato. Pronto. Mas não, é de propósito. Os dois péssimos, sim. Mas não dá para escolher. Agora tenho mais 2 perguntas antes de terminarmos. A primeira é: o que é que ainda te falta fazer? Com o teu currículo, a tua experiência, o que é que ainda gostarias de alcançar?
Eu, agora, apesar de gostar bastante da odontologia e estar envolvida em alguns decisores, em algumas instituições que têm são mais abrangentes a nível mundial, estou mais envolvida agora na WSAV, a fazer projetos um bocadinho mais gerais, não é? Dentro do Dental Committee ou no Education Committee, portanto, neste momento é onde eu faço parte, portanto, sou membro da Comissão de Educação da WSAV e da Comissão de Educação Dentária, portanto, acaba por ser uma sinergia interessante. Acho que chegar a outros países onde isso possa fazer, isso era importante. Nós, na Europa, estamos relativamente confortáveis, ainda que haja muita coisa a fazer. Outros países é algo a trabalhar, mas há também outras áreas que me interessam particularmente, na vertente de ensino, outras áreas cirúrgicas um pouco mais gerais, ou seja, tentar melhorar a parte do ensino e tentar escalar para outro tipo de processos, nomeadamente na esfera da investigação. Estou envolvida em alguns projetos que até fogem um bocadinho daquilo que é a minha área de atuação, porque acabamos por nos confrontar que a medicina dentária e a estomatologia acaba sendo uma área muito pequenina naquilo que é o global da saúde. Pronto, mas é isso. Há tanta coisa para fazer. Eu acho que vou trabalhar até aos 90, não sei, enquanto viver. Sim. Então, para terminar, já fomos falando destes momentos, mas quais é que são os momentos mais gratificantes para ti da profissão? Os estudantes são aqueles momentos que eu ainda mais me entusiasmo quando eles acabam, quando lhes dou os parabéns pelas provas, quando têm uma boa performance, também quando me dizem que aprenderam comigo, fico super contente. E realmente quando faço a diferença na vida das pessoas, ainda me emociono quando recebo e-mails a dizer muito obrigado, o Scott está excelente, e gosto imenso de receber essas mensagens, portanto acho que são os momentos que marcam, sim, pequeninos, como é óbvio, ainda no meio disto, as viagens para longe para ajudar um animal exótico qualquer, e quando vamos de madrugada e o sol está a nascer, ainda continuo a emocionar e dizer assim, que privilégio tenho de estar aqui neste momento a assistir a este nascer do sol, ainda tenho esses momentos. Obrigada, Lisa. Agradeço-te mais uma vez. Obrigada eu. Por teres aceito este desafio. Foi um grande prazer ter-te aqui. Obrigada. Se as pessoas quiserem falar contigo ou entrar em contacto, como é que podem fazê-lo? Através da faculdade. Nós, no website da faculdade, existem todos os contactos dos docentes, ainda assim, o meu nome Lisa Mestrinho, se procurarem nas redes sociais, ainda aparece, ainda que não seja uma utilizadora nata dessas redes. É isso. Obrigada, Lisa. Relembro que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados, por isso convido todos os ouvintes a tornarem-se sócios e caso tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário relativo ao podcast, podem entrar em contacto através do nosso e-mail, avozdoveterinário@snmv.pt. Agora ficam com a parte clínica do nosso episódio com o Hugo. Até já!